Durante milhões de anos, forças invisíveis trabalharam para moldar um tesouro muito especial nas águas profundas do Oceano Atlântico. Elas queriam criar uma joia das mais belas e raras, que elas pudessem observar sempre que estivessem tristes. Escolheram um local afastado do continente para que esse tesouro ficasse bem guardado, protegido contra a inveja e a maldade. Então, na solidão absoluta do mar, ora enfrentando a ira do oceano, ora acariciada pelo sol subtropical, nasceu uma promessa silenciosa, forjada pelo amor em fúria das forças da natureza. Juntas elas criaram uma joia deslumbrante, mas não suave. Trouxeram das profundezas das águas uma beleza bruta, íngreme, definitiva. Uma massa de terra e pedra erguida do fundo do oceano pela mesma força que cria montanhas, abre fendas e vales e redesenha o planeta com o capricho dos grandes engenheiros. Quando o ser humano finalmente percebeu sua existência, ela já era uma joia madura, imponente, com personalidade formada. Era doce, mas não dócil. Alegre, mas não fácil. Calorosa, envolvente, abundante, absoluta, estava pronta para brilhar. Bem-vindo à Ilha da Madeira. Desembarcamos com pouco vento no Aeroporto Internacional da Madeira, a cerca de 20 quilômetros do Funchal, a capital da ilha. Funchal é daquelas cidades que se espalha devagar entre o mar e as encostas, que vai crescendo em camadas, acompanhando o relevo sem pelejar com ele. A cidade tem um ritmo próprio, adornada com flores diversas, composta por belos jardins, ruas que sobem mais do que avançam e um cotidiano que carrega o peso de ser capital, porto e ponto de partida, mas que não perde a vibe de cidade pequena, mais inclinada a conviver com a paisagem do que a competir com ela. Onde os habitantes contam suas histórias e respeitam suas raízes. Nos parques, festas e ruas estreitas do Funchal, o povo português canta para o mundo todo ouvir o quanto se orgulha de sua história e o quanto ama sua terra. É bonito de ver. É bem forte. Assim que é bom. É uma delícia. É bom. É forte, não é? Não tão forte quanto a minha caipirinha. Bom. A cidade deu vida também a alguns símbolos contemporâneos que ganharam o mundo, como Cristiano Ronaldo, nascido aqui, nas encostas do Funchal, e que leva com ele um pouco da obstinação e da resiliência da Madeira. Há muito que se fazer no Funchal, e usamos nossos 2 dias aqui para sentir a cidade, os primeiros sopros do mar e nos preparar para desbravar o restante da ilha. A gente está agora no Cabo Girão. Olha só que lindo esse negócio. O Funchal fica bem pertinho do Cabo Girão. Talvez por isso
ele seja o miradouro mais famoso da Ilha da Madeira. O Cabo Girão transforma a verticalidade da ilha em uma experiência acessível. Foi o primeiro miradouro que visitamos na Madeira, e a sensação de deslumbre foi crescendo quando a névoa foi se dissipando preguiçosa, mostrando a paisagem aos poucos, como se estivesse se divertindo com o nosso encantamento. A Madeira vai penetrando devagar na alma da gente, esgueirando-se entre fendas e frestas e fazendo-se parte de nós. Dá para entender por que o ser humano, fascinado por tesouros, ávido por deslumbres, apaixonou-se logo quando colocou os olhos nessa bela joia do oceano. Chegar aqui não foi simples, e fincar raízes, menos ainda. O relevo impunha limites, o clima exigia leitura, a paisagem não oferecia atalhos, não havia espaço para excesso, e cada escolha era um salto no abismo. Quem decidiu ficar aprendeu que precisava se adaptar, e que onde muitos veriam o obstáculo, eles teriam que ver oportunidade. No restante da viagem, ficamos hospedados na charmosa vila de Câmara de Lobos. É uma vila pequena, convidativa. Tem bons restaurantes, Espetáculo tradicional da Madeira no pau de louro. Olha, estamos assim. e uma baía extremamente agradável, em especial no fim do dia. Muitos anos atrás, Câmara de Lobos recebeu a visita ilustre de Sir Winston Churchill, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, e foi perpetuado enquanto pintava um quadro para eternizar a beleza dessa baía. E entre nossas idas e vindas em Câmara de Lobos, terminamos muitos dias com uma poncha tradicional e um delicioso bolo do caco, ambos típicos da culinária da região. Mas a Madeira não se revela a todos da mesma forma. Alguns passam por ela sem realmente enxergá-la, porque essa ilha não é um lugar que se entende com pressa. É um lugar que responde na mesma medida em que se é capaz de ouvir e observar. Aqui não faltam paisagens, mas o que grita no coração do visitante é o som constante das ondas que espirram nas encostas íngremes e umedecem um manto de florestas densas, fechadas, vivas, que cobre a terra da Madeira. Essas florestas de infinitas árvores com raízes entrelaçadas, belos troncos e um verde profundo foi o que deu nome à ilha. Cada trilha aberta, cada canal escavado é o resultado de uma longa e silenciosa conversa entre o homem e a paisagem. Mas para entender a Madeira de verdade, temos que olhar além das datas e dos fatos. Temos que olhar para as pessoas e para o tempo que passou por elas. Quando os primeiros navegadores avistaram a ilha, ela não se ofereceu como promessa de riqueza fácil. Não havia ouro em abundância, cidades prontas, caminhos definidos. Havia apenas a terra, vertical, irregular e envolta por nuvens. E ainda assim, aqueles primeiros homens não quiseram partir. Há de tudo aqui:
Mas uma das maiores obras da ilha não está no concreto, está no engenho invisível, está na água, no caminho que a água faz. As levadas, canais escavados à mão, acompanham as encostas íngremes percorrendo vales, montanhas e florestas, e são uma obra da engenharia que leva desde muito tempo a fonte da vida aos habitantes da ilha. Esses canais percorrem mais de 2.000 quilômetros de extensão e são o resultado do trabalho paciente do povo português, feito sem pressa, feito para durar. Caminhar hoje ao lado de uma das muitas levadas é como caminhar ao lado de anos de tentativa e erro, de um esforço persistente que veio de decisões tomadas com cuidado. As levadas surgiram como solução prática e acabaram moldando a paisagem, o modo como se caminha na ilha e hoje o próprio turismo. Mesmo com a intervenção do homem, a madeira nunca perdeu sua essência. Ela absorveu a essência do homem sem entregar a dela. Isso explica por que, ainda hoje, a madeira parece tão coerente consigo mesma. A impressão que temos é que algo desacelera por dentro de nós. Porque aqui o tempo caminha devagar, acompanhando as levadas, irrigando a vida e o futuro. Os vales se aprofundam, as encostas se dobram e o olhar aprende que nada aqui é linear, especialmente a emoção. No interior da ilha, uma floresta antiga ainda resiste aos caprichos do tempo. É uma presença viva na alma da madeira. A floresta laurisilva, remanescente de um mundo anterior ao próprio ser humano, é um vestígio das florestas subtropicais que cobriam grande parte da Europa durante o período terciário e é considerada uma das florestas mais antigas e bem preservadas do planeta. Uma das faces mais emblemáticas da floresta laurisilva é a floresta do Fanal, que, envolta em neblina frequente, parece suspensa no tempo. As árvores antigas, retorcidas pelo vento e pela umidade, não impressionam exatamente pelo tamanho, mas pela presença. Aqui, o silêncio não é ausência de som, é excesso de densidade. A madeira concentra uma quantidade impressionante de belíssimos mirantes. São tantos que é como se a ilha quisesse ser vista de fora de si mesma, de cima, de longe, de ângulos cada vez mais impossíveis. São pontos turísticos, mas são também pausas obrigatórias para fazer o que se faz de melhor na ilha: parar, olhar e respirar em silêncio a história daqueles precipícios. No coração da ilha, o relevo que forma o Pico do Arieiro e o Pico Ruivo parece se esquecer de que a vida precisa de coerência, de pausas horizontais, de linhas possíveis de explicar. Altos, baixos, mergulhos em abismos, paredões que avançam para o infinito e uma alvorada que não chega a tirar o fôlego, porque antes ela rouba a alma da gente. Caminhar entre esses dois picos
é estar exposto a uma grandiosidade que deixa o coração tão íngreme quanto a paisagem da madeira. Ainda contando os mirantes, passamos pelo Farol da Ponta do Pargo, o Miradouro do Guindaste, o Miradouro de São Cristóvão e o Miradouro do Maçapês, que reforçam essa sensação de limite, de respeito e de deslumbre. E a cada miradouro, a gente vai aprendendo a aceitar que essa ilha não se explica inteira. Ela se fragmenta em ângulos, alturas e distâncias, e vai se organizando devagar na cabeça da gente. Nas Fajãs, como a Fajã dos Padres, a ilha parece descansar por instantes, isolada de tudo. Pequenas faixas de terra entre o mar e a montanha, acessíveis por meio de uma verticalidade quase improvável, lembram que habitar a madeira continua sendo um exercício de persistência. No restaurante isolado de tudo aqui nessa Fajã, começamos com calma nosso primeiro dia de exploração. Na verticalidade domada das Fajãs, vemos que, com o tempo, a rebelde Ilha da Madeira deixou de ser exclusivamente uma terra nascida do oceano e se tornou cenário de histórias humanas. A ilha conquistou o coração do homem, que por fim conquistou o coração da ilha. Do Miradouro do Paredão e da Eira do Cerrado, vemos o Curral das Freiras. Ali, cercado por montanhas praticamente verticais, a sensação é de isolamento absoluto. A vila parece protegida ou aprisionada pela própria geografia, por uma magia silenciosa que fascina pela ausência de caos. A simplicidade da vida aqui contrasta com a complexidade da paisagem. É uma beleza que dói, por ser tão simples e tão distante dos nossos dias. O Curral das Freiras mora no tempo, naquele que não tem pressa, que não empurra nem atravanca, que é livre para brincar pelas paisagens e pelas possibilidades. E aqui tivemos o nosso almoço mais simples e mais delicioso da Ilha da Madeira. Vencendo as encostas do norte da ilha, chegamos a Porto Muniz, onde o contato com o oceano é direto e as piscinas naturais suavizam o Atlântico. Elas criam um intervalo um pouco mais seguro entre a gente e a força do mar. Respeito e limite ditam o tom aqui. Ali perto, os restos de um processo geológico inacabado formaram os ilhéus da Ribeira da Janela, visíveis de vários miradouros da região. De perto, eles são ainda mais impressionantes e dramáticos. Um ambiente que exala tensão e beleza, que exige atenção e leveza, que canta com o vento dentro de nós.
A praia do Seixal, com sua areia escura, montanhas ao fundo e uma cachoeira que completa perfeitamente a paisagem, reforça essa relação crua entre rocha, água e vento. No quebra-mar, a civilização cria possibilidades, domina um pequeno canto da paisagem e toma para si um pedacinho do mar. Nas areias negras do Seixal, brincam crianças e adultos, além da água, das aves e do relevo da madeira. No alto de um pequeno monte, a capela de Nossa Senhora de Fátima vigia o povo e o mar. Uma presença singela frente ao espetáculo da madeira. Não é uma construção grande, mas é daquelas que prende o olhar. Talvez porque a beleza e o silêncio, quando encontram espaço, são também uma forma de fé. No extremo leste da ilha, a ponta de São Lourenço se projeta sobre o Atlântico como se quisesse fugir da terra e ganhar o infinito. Não há nessa paisagem o verde exuberante das levadas, nem a densidade da floresta laurisilva. Aqui, os tons vermelhos e dourados se misturam ao azul profundo das águas que cercam as falésias. Uma natureza dura, quase ríspida, e por isso mesmo tão fascinante. As rochas dessa ponta extrema da ilha contam histórias de erupções antigas, e o vento sopra constante. Dos dois lados, o oceano, e no meio, caminhamos refletindo sobre o próprio caminho, sobre as escolhas que nos trouxeram até aqui. A paisagem é árida, mas não é vazia. Ela exala resistência, beleza sem excesso e a força do essencial. O verdadeiro tesouro dessa ilha é o que ela nos ensina sobre nós mesmos. Porque a madeira é um espelho que nos lembra de que viver também é negociar com os próprios limites. Ela exige que a gente aceite o vento quando ele sopra contra, que respeite os limites das pedras, da água e da montanha. Que refaça o roteiro quantas vezes for preciso para percorrê-la com mais lucidez. Quando deixamos a Ilha da Madeira, levamos conosco as curvas que aprendemos a aceitar, os abismos que deixaram de assustar e a consciência de que a beleza e a dificuldade são irmãs. Como uma conversa antiga entre o homem e a natureza, a madeira floresce dentro de nós e prova o tempo todo que viver é, acima de tudo, um ato extremo de obstinação.